Queridos irmãos, estamos continuando o nosso encontro que fazemos a respeito de Santa Teresa de Jesus. O grande caminho de santidade trilhado por esta grande doutora santa na história da Igreja. E, é claro, nós estamos trabalhando e estudando especificamente uma obra de Santa Teresa que é o Castelo Interior, ou também chamado de As Sete Moradas. Este grande itinerário feito por Santa Teresa ajuda-nos a prosseguir o nosso caminho, compreendendo que a santidade é um longo processo a ser trilhado. A santidade, como recorda Santo Afonso Maria de Ligório, a santidade não é obra de um dia, mas a santidade é obra de uma vida toda. Então não se faz um santo de um dia para o outro. Um santo vai se construindo ao longo de uma vida, ao longo de uma história. E Santa Teresa, para nós compreendermos e darmos um passo, o contexto histórico que Santa Teresa escreve e vive é o contexto da revolta protestante, em que Santa Teresa está inserida justamente dentro de um processo de conflito na história da Igreja. E a intenção de Santa Teresa é um processo de reunificação da Igreja, tentar unificar a Igreja diante daquelas contrariedades, diante daqueles conflitos enfrentados no século XVI, diante da revolta provocada e iniciada pelo senhor Martim Lutero e que trouxe para a Igreja grandes prejuízos e grandes dores. Então Santa Teresa considera importante que dentro desse contexto a gente reunifique a Igreja. E uma das grandes pistas para Santa Teresa de unificação da Santa Igreja é olhar para Cristo crucificado. Jesus crucificado é, portanto, o modelo, o caminho pelo qual a Igreja precisa trilhar para recuperar e se unificar. Ela, sendo mestra de oração, ela toma em consideração essa imagem do Cristo, porque é justamente ali que Santa Teresa vai, por muitas vezes, dedicar uma vida autêntica de oração, contemplando o Cristo crucificado, aquele que é o sentido último da nossa vida. E Santa Teresa, nesse caminho espiritual, ela nos apresenta que para chegar até Deus, para alcançar esta união com Deus, é preciso um longo itinerário. É preciso, sobretudo, contemplar a humanidade de Cristo. Por isso que a imagem do Cristo crucificado é uma imagem que para Santa Teresa é de grande valor. Porque a contemplação da humanidade de Cristo, ou seja, o Cristo crucificado, me levará a uma intimidade com Deus. E esta intimidade, claro, vai ajudar a percorrer cada vez mais o grande caminho da vida espiritual. Por isso, Santa Teresa entende que é preciso passar por algumas conversões ao longo da nossa vida para se chegar à contemplação desta intimidade de Deus, à contemplação dessa humanidade de Cristo e crescer na vida da graça. Então, é isso que nós vamos tratar hoje no nosso encontro. As três grandes conversões que nós precisamos passar na nossa vida espiritual. Se você não viveu esse processo, entenda e compreenda a partir deste encontro que nós precisamos passar por algumas conversões. Nós não estamos aqui tratando daquelas conversões de que fala o Garrigou Lagrange na sua obra As Três Idades da Vida Interior, que todo cristão precisa passar por aquelas três conversões. Não é disso que nós vamos tratar nesse encontro. Nós vamos adiante falar um pouco sobre isso, mas não é isso que nós queremos falar hoje aqui. As três conversões são reflexo daquilo que você precisa viver na sua própria vida. Então nós vamos tratar um pouco disso nesse vídeo, nessa aula de hoje. Então, para Santa Teresa, o caminho de experiência com Deus, ele se faz através de uma pessoa. Essa pessoa é Jesus.
E a experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo, em Santa Teresa, não é uma experiência meramente intelectual. Não é uma experiência que acontece no intelecto, mas é um processo de conversão que precisa atingir toda a minha vida. E aqui que ela entra nessas 3 conversões. São 3 grandes conversões pela qual todos os cristãos precisam passar. A primeira conversão é chamada a conversão da mente, ou seja, esta conversão que precisa atingir o nosso intelecto. Uma segunda conversão é a conversão do coração, ou seja, uma conversão que precisa atingir o nosso coração e mudar o nosso jeito de viver. E depois, por último, a terceira conversão é chamada de a conversão do corpo. Então, essas 3 conversões é que vamos tratar nesse encontro de hoje. Se isso já ficar bem claro para nós e tiver um efeito na nossa vida, esse vídeo já valeu, essa formação, esse encontro já teve o seu valor, porque nós precisamos passar por esse processo de mudança. Então vamos falar da primeira conversão, que é a conversão da mente. O que Santa Teresa quer falar disso, né? Esta conversão da mente é a conversão da mudança de pensamento. É aquilo que São Paulo nos fala nas suas cartas a respeito da metanoia, ou seja, a mudança de mentalidade, a mudança do pensamento, isto é, não conformar a sua mentalidade com a mentalidade mundana. Então aqui já existe um primeiro conflito, onde você vai ter que mudar a sua forma de pensar. Você não pode pensar como todo mundo pensa, como o mundo pensa. Você vai ter que pensar de um jeito novo, de uma forma nova. E isso, de fato, só acontece se nós temos uma experiência com Deus. Uma experiência com Deus muda a nossa maneira de experimentar a fé. Tem que existir um encontro com Deus, porque a partir deste encontro, então haverá uma mudança de pensamento. No início do caminho, você tem uma experiência com Deus, e esse tipo de experiência com Deus é de uma forma. Mas ao longo do caminho, você vai percebendo que a sua experiência com Deus, ela vai se tornando diferente. Não são as mesmas experiências. Pode ver que no início da sua vida espiritual, do seu caminho, você tinha algumas experiências que eram uma experiência com Deus, mas ainda era uma experiência muito incipiente, muito frágil. À medida em que você vai crescendo na vida espiritual, que você vai tendo uma vida de oração mais fecunda, que você começa a ter leituras de livros espirituais que vão ajudando a alimentar o seu intelecto, o seu imaginário, a sua memória, você vai percebendo que a sua vida espiritual vai ficando mais robusta. Esta robustez da vida espiritual vai fazendo com que você perceba que no caminho a sua experiência no início era de um jeito, hoje já é de outro jeito, de outra forma. Por quê? Porque você foi adquirindo maturidade. Esta maturidade foi te ajudando no caminho espiritual, ajudando no seu caminho de conversão. Então, esta é a primeira conversão, a conversão da mente, que é uma conversão que precisa passar pelo meu intelecto, mudando o jeito de pensar, mudando a minha forma de viver. Eu não posso viver e me associar e compactuar com aquilo que o mundo pensa. A minha forma de viver vai ter que ser a forma de viver de Cristo. Existe um texto da carta de São Paulo aos Filipenses que ilustra bem isto. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 em diante. São Paulo diz assim, abre aspas, tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Fecha aspas. É ter a mesma vida de Jesus. É aquilo que o padre Zezinho, numa das suas canções, disse, né?
É amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar o fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Então, é uma vida de tal modo unida a Cristo, que eu já tenho o mesmo pensar de Cristo. Esta é a conversão da mente. Uma segunda conversão é a conversão do coração. O que é essa conversão do coração? É quando você descobre o coração como centro do amor. Ou seja, onde você tem para com Deus um afeto, uma verdadeira amizade. Você não passa somente uma experiência com Deus meramente no intelecto, mas é uma experiência que você vive na vida, onde você tem uma experiência afetiva por Deus. E não somente afetiva, mas também efetiva. Você deseja amar a Deus, você deseja se unir com Deus. E basicamente você busca cultivar uma verdadeira amizade com Deus. É aquilo que Jesus disse no Evangelho de São João, a partir do capítulo 15. Já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo aquilo que o meu Pai revelou. Portanto, você vive com Deus uma amizade, porque você vai conhecendo cada vez mais a vida de Cristo. E essa amizade vai se tornando uma amizade profunda. Essa amizade vai cada vez mais se tornando uma amizade madura. Infelizmente, talvez o tema da amizade seja um pouco difícil de discorrer nos nossos tempos, porque as nossas amizades hoje são amizades muito personalizadas. Uma amizade muitas vezes que é via WhatsApp, uma amizade que é via telefone, uma amizade que é feita na internet. São amizades que não existem encontro. Não existe encontro. Você não se encontra com ninguém. Você não se compromete com ninguém. Você somente está no mundo virtual, no mundo do imaginário, onde as pessoas não te dão trabalho. As pessoas não te preocupam. Você não tem que se encontrar com ninguém. Você lá do seu quarto, do seu mundinho, fica fechado em si mesmo. Não, não é dessa amizade que nós estamos tratando aqui. Nós estamos falando de uma amizade profunda. Não é de uma amizade que se baseia em recursos midiáticos, de uma amizade que não se preocupa em um encontro. Ao contrário, essa amizade é uma forma de ilusão, né? Essa amizade que é alimentada simplesmente através da internet. O que nós estamos querendo mostrar é aquela amizade que é profunda, uma amizade que exige estar junto. Não posso dizer que amo a Deus, mas não quero estar com Jesus no Santíssimo Sacramento. Não posso dizer que amo a Deus, mas não quero dedicar-me tempo, não quero viver um empenho para com Deus. Não é uma amizade empenhativa, é uma amizade que não tem compromisso. Jesus lá no sacrário e eu aqui vivendo a minha vida, deixa em paz. Então, eu preciso buscar uma amizade que exija de mim um encontro. E para Santa Teresa é essa experiência de amizade com Cristo. E a maior experiência para Santa Teresa de amizade com Cristo se dá num lugar específico, Eucaristia. Eucaristia, comunhão, ou seja, o momento da comunhão precisa ser o momento do encontro com o meu amigo. O momento do encontro com aquele que me ama. O momento em que eu me sei amado, porque eu estou me encontrando com o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é o sentido último da minha vida. Então, as nossas comunhões serem comunhões mais profundas, comunhões onde haja de fato um encontro com o nosso Senhor, não simplesmente um cumprimento de obrigatoriedade de comunhão, onde eu vou, recebo a comunhão, volto para o banco e não estou unido a Jesus, onde eu não vivo uma amizade com Ele. É desta amizade de que trata Santa Teresa e comenta, né, nesta obra, O Caminho de Perfeição de Santa Teresa. Tem um capítulo aqui, porque é um comentário à oração do Pai Nosso, esta obra de Santa Teresa. E num dado momento, quando ela fala do Pão Nosso, ela vai falar do mistério da Eucaristia. E Santa Teresa mostra ali que a experiência de Cristo na Eucaristia
é a experiência mais profunda que um cristão pode realizar. Não há experiência mais afetiva, efetiva com nosso Senhor Jesus Cristo do que a experiência da Eucaristia. Porque ali nós estamos tendo um encontro, nós estamos tendo a oportunidade de entrar em diálogo com Cristo, de entrar na própria vida de nosso Senhor que está conosco naquele momento. Então, aqui nós compreendemos que nesse caminho de perfeição, a gente precisa descobrir e elucidar o valor da Eucaristia, tendo presente que, diante desta amizade com nosso Senhor Jesus Cristo, cada vez mais eu aperfeiçoo a minha amizade com Ele. Mas aqui cabe também fazer uma consideração importante. Se nós queremos ter uma conversão do coração, ou seja, ter um encontro profundo com Jesus na Eucaristia, uma coisa é fundamental. Primeiro, procurar comungar sempre em estado de graça. Não fazer comunhões sem estar em estado de graça. Ou seja, se você comunga sem estar em estado de graça, ou seja, consciente de um pecado grave, você está comungando de maneira sacrílega. E isso traz um prejuízo para a nossa alma. Então, eu preciso buscar a comunhão e estar em estado de graça. Essa é a primeira condição para comungar. Buscar o sacramento da reconciliação, acusar todos os meus pecados graves, no número, no gênero do pecado, buscar a absolvição do sacerdote, né? E voltar para a graça e para a amizade com Deus. Essa é a primeira condição. Buscar Jesus no sacramento da Eucaristia, todas as vezes que você for comungar, com uma certa fome. Não estou dizendo que você precisa ficar muito tempo, mas é por isso que a igreja nos propõe o jejum eucarístico por 1 hora antes da comunhão. Para que você tenha não somente uma fome espiritual, mas que você tenha mesmo uma fome física, que você deseja aquele alimento. Sim, uma fome física é importante, mas uma fome espiritual. Onde você se aproxime de Jesus com aquele desejo, com aquela vontade de recebê-lo e de querer ser transformado pela vida dele. Senhor, eu tenho fome de Ti, eu tenho sede da Tua vida. Eu queria ser incorporado à Sua vida de tal modo que, me unindo a Vós, eu participo cada vez mais da Tua vida. Ter uma atitude de fé é uma condição indispensável. Você se aproximar da comunhão com fé, fazendo uma inclinação, uma reverência, para que você possa receber Jesus com piedade, com amor. Ter uma atitude de fé, porque tem gente que se aproxima da Eucaristia e comunga, às vezes parece que está comungando com uma pinça, mas aquilo mostra somente o quê? Uma irreverência para com Jesus na Eucaristia. Não mostra um amor zeloso para com nosso Senhor no Santíssimo Sacramento. Então, se aproximar não somente com atitudes externas, mas com atitudes interiores. É claro que as atitudes externas revelam o exterior. As externas revelam o interior. Mas não é disso que eu estou falando. São de atitudes mais profundas, de atitudes do coração, onde você queira amar nosso Senhor Jesus Cristo com verdadeira caridade, onde você queira amar nosso Senhor Jesus Cristo com verdadeiro amor, onde você queira se unir a nosso Senhor Jesus Cristo com uma verdadeira vida, onde você esteja tão impregnado e afeiçoado à vida de Cristo, unindo-se particularmente a Ele para viver a vida dele. Então, é ter uma atitude de fé e amor. E por fim, o último gesto imprescindível é amar Jesus. Amar Jesus na Santa Comunhão. Ter a oportunidade de amá-lo com todo o coração, amando com tudo aquilo que nosso Senhor tem, com tudo aquilo que nosso Senhor nos ensina. Olha, Jesus, obrigado por esta oportunidade. Onde eu tenho a oportunidade de me unir a vós e de participar da vossa vida. Onde eu tenho a oportunidade de receber o vosso Santíssimo Corpo e Sangue e participar da vossa vida. Então, essas atitudes nos fazem passar por esta experiência da conversão do coração.
do encontro com Jesus, do encontro que muda a nossa vida, do encontro que muda a nossa história, do encontro que nos reveste com a graça de Deus. E por fim, a última e terceira conversão, a conversão do corpo. A conversão do corpo é quando, veja, eu mudo o pensamento, mudo o coração e mudo o jeito de agir. Se uma conversão passou pela mente, e eu tenho um amor efetivo e afetivo por Jesus, evidentemente que isso vai mudar a minha vida. Ou seja, vai mudar o meu jeito de viver, a minha forma de agir. Em Santa Teresa, isso precisa ter uma coerência. Oração é vida. O amor, o conhecimento é vida. Se eu amo a nosso Senhor Jesus Cristo, isso precisa transformar-se em vida. A minha vida vai mudar, o meu jeito vai mudar. E o santo se faz a partir disso, né? A partir do amor. A coerência teresiana é coerência na fidelidade a Deus. Uma determinada determinação. Se eu me determinar a isto, não existe ninguém que vai impedir de alcançar aquilo que eu planejei, daquilo que eu desejo. Eu comentei sobre uma determinada determinação. Se eu me determinar a rezar, murmure quem murmurar, reclame quem reclamar, não desistirei do caminho. O caminho eu vou prosseguir sempre em Cristo. Pode todo mundo murmurar, pode todo mundo reclamar, mas a minha vida a partir de agora vai ser esta vida de associação à vida de Cristo. O meu jeito de viver será o jeito de Cristo, a minha forma de ser será a forma de Cristo. Então é evidente que passa por todo um processo de transformação da nossa vida interior, da nossa transformação. Então essas três conversões, meus caros, a conversão da mente, a conversão do coração e a conversão do corpo, precisam atingir a nossa vida de tal modo que a nossa vida comece a florescer, ou seja, a dar verdadeiros frutos de conversão. Quis fazer esta reflexão para justamente ajudá-los a pensar que a conversão não é fruto de ideias. A conversão é fruto de uma transformação coerente, de uma vida que conhece, que experimenta afetivamente no coração e que tem sinais concretos de vida. Vamos pedir a Deus que continue nos abençoando, continue nos iluminando neste caminho, neste grande itinerário. E que o progresso da nossa vida espiritual, o crescimento da nossa amizade com Deus, nos ajude a atingir aquela meta, aquela finalidade tão sonhada que é o caminho da santidade. Que essas reflexões te ajudem no seu caminho espiritual, mas você também pode ser um apóstolo, ajudando outras pessoas a conhecer os nossos vídeos, a conhecer este caminho, esta jornada de vida espiritual que estamos fazendo a partir de Santa Teresa de Jesus. Deus abençoe você.